Olá, que bom ter você aqui, que bom que você apareceu para ver esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante para você que tem um filho entrando no ensino médio, ou então para você que vai começar a fazer o ensino médio a partir de agora. A gente sabe que o novo ensino médio está deixando aí dúvidas e corações ansiosos, mas não precisa, porque aqui a gente vai responder as suas dúvidas. E então já salve esse vídeo se você quiser ver ele em algum outro momento e não tem tempo agora, e compartilha ele com mais alguém que você sabe que tem dúvidas sobre o novo ensino médio. Bom, nós estamos aqui com o professor Josney Prado, ele vai responder algumas das nossas dúvidas. Obrigado, professor, por estar aqui e ter aceitado o nosso convite. Imagina, uma alegria. O professor é coordenador pedagógico da Educação Adventista no Estado de São Paulo e também ele está participando do Projeto Vida, né? Do novo ensino médio. A gente vai falar um pouco sobre esse projeto, mas também sobre o novo ensino médio. Antes da gente começar com as dúvidas principais, queria que o senhor se apresentasse pra gente, mais informalmente, pra gente saber no que o senhor se formou e qual a sua relação direta com o projeto do novo ensino médio. Perfeito. Tamires, obrigado pelo convite de novo. Para você que está nos acompanhando, assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou formado em pedagogia, tenho gestão educacional e escolar, ambas as formações, inclusive aqui pelo NASP. Então me formei aqui exatamente, foi uma fase muito especial na minha vida, onde dei os primeiros passos na educação e agora estou trabalhando aqui na área pedagógica no estado de São Paulo. E como você falou, eu sou um dos autores do livro de Projeto de Vida da Casa Publicadora Brasileira, que é justamente a editora que fornece os livros que são utilizados na educação adventista no Brasil. Então, tem sido uma grande experiência, a gente está aprendendo muito. E eu não escrevi sozinho esse livro, eu escrevi esse livro juntamente com os meus amigos, o Michel, que é psicólogo, e o Maxon, que é teólogo e também sociólogo, porque para escrever esse livro a gente precisa de toda uma base de conceitos, de experiências. Então eu entrei um pouquinho mais com a pedagogia do livro, o Maxon foi mais na ideia da sociologia, porque a gente está falando em projeto de vida, e o Michel, ele deu mais atenção para a psicologia. Muito legal. Bom, eu sei que vocês já ficaram aí ansiosos para saber mais sobre o projeto de vida, mas o professor Josney vai responder algumas das nossas perguntas sobre o novo ensino médio mesmo. Bom, uma rápida pesquisa no Google, professor, e eu já encontrei alguns alunos ali aflitos para entender, afinal, o que esse novo ensino médio vai mudar na vida deles. E a primeira pergunta é com relação ao horário e itinerários. Afinal, os alunos vão passar mais tempo nas escolas? Legal. Bem, quando a gente fala em novo ensino médio, o primeiro conceito que a gente precisa ter é sobre a organização das aulas. Em dois sentidos, Tamires. Número 1, o que nós vamos ensinar e o que os alunos vão aprender. E número 2, como que eu organizo essas horas na escola. Porque hoje, você que conhece o ensino médio, seja pai, mãe ou próprio aluno, você sabe que você tem um volume de aulas. Então você tem lá matemática, língua portuguesa, geografia, história. E você tem inclusive um volume de aulas bem extenso, né? O que esse novo ensino médio fez? Ele dividiu a organização de aulas em dois grandes grupos. O primeiro grupo ele é chamado de Formação Geral Básica. O que isso significa? São as disciplinas que são fundamentais que todos façam. Vai ter lá língua portuguesa, matemática, etc., como a gente já conhece hoje. Só que com um volume, uma quantidade de aulas um pouquinho menor. Por quê? Porque tem que dar espaço para um segundo conjunto de aulas que você falou, que se chama itinerário. Então, nós precisamos cumprir um volume de horas que tenha essa soma de uma formação geral, que é um percurso que todo mundo vai fazer, e os itinerários formativos, ou seja, um conjunto de disciplinas com uma ideia bem especial, que a gente pode resumir em uma palavra: aprofundamento. O aluno, ele vai poder escolher se aprofundar em uma das duas áreas. Se eu sou mais ligado à área de ciências humanas, eu gosto mais de geografia, gosto mais de história,
Então eu vou poder, durante a minha semana de aulas, me aprofundar um pouquinho mais nesse bloco, né, das áreas humanas. Eu, por exemplo, escolheria ciências humanas, você provavelmente também. O segundo grupo, nós chamamos então do grupo de ciências da natureza. Quem vai fazer ciências da natureza? É o aluno que quer ter mais aulas, ou seja, se aprofundar em física, química e biologia. Aí eu começo a pensar que aquele aluno, ou você que está desejando entrar em medicina veterinária, ou propriamente uma licenciatura, mas na área de exatas, né? Na área exatas. Então, hoje a organização de aulas ela está assim. Você vai ter um percurso igual, onde todo mundo vai fazer aquele percurso, e um percurso diferenciado, onde você vai se encontrar com colegas que estão com a mesma mentalidade que a sua. Então você vai ter essa divisão na escola. Então você vai ter um grupo que no mesmo horário vai fazer ciências humanas um aprofundamento e o outro que vai fazer em ciências da natureza. Não daria, Tamires, para propriamente nós afirmarmos que vai ter uma ampliação de carga horária. Depende muito da realidade da escola. Então, vamos pegar um exemplo. O NASP. Vamos citar um exemplo. Engenheiro Coelho, aqui o NASP Engenheiro Coelho. Quando que vai ter ampliação de tempo do aluno na escola? Por exemplo, nas eletivas, né? E aí vem mais um conceito. O que são essas eletivas? São disciplinas que os alunos podem fazer na escola como forma de ampliação de conhecimentos. Ela é obrigatória? Não necessariamente. Ela terá um custo? Depende muito da organização de cada colégio. Mas eu vou dizer para você assim, que vale muito a pena você fazer a disciplina eletiva. Por quê? Porque serão disciplinas que a gente pode dizer que é a cereja do bolo. Então vai ter disciplina voltada a empreendedorismo, disciplina mais voltada à questão da veterinária, dependendo onde o aluno está, disciplinas voltadas à gastronomia. Eu sei que lá no NASP São Paulo vai ter uma disciplina eletiva relacionada inclusive com o ensino superior, com apoio do ensino superior, para que os alunos aprendam um pouquinho mais sobre gastronomia. Olha que legal! Então, essa ampliação de carga horária está diretamente relacionada com o que a minha escola vai ofertar. Pode ser que essa ampliação ela se dê no presencial. O aluno vem de manhã e à tarde vai ter que fazer mais alguma disciplina. Pode ser que essa disciplina seja no virtual. Então, ele está em casa e ele vai fazer essa disciplina eletiva a mais para compor o seu currículo, para compor o seu histórico, né? E esse é um momento muito especial. Por quê? Pelas disciplinas eletivas eu posso conhecer um pouquinho mais da área. Por exemplo, eu quero fazer gastronomia, para utilizar o mesmo exemplo. Por que não fazer uma disciplina eletiva antes, para eu ter certeza se esse é o caminho que eu quero seguir? Porque o ensino médio, Tamires, ele nasceu justamente com o propósito de fidelização do aluno. No Brasil existe um percentual assustador de jovens que não terminam o ensino médio. Por quê? Falta de interesse, falta de engajamento, falta de oportunidade na escola, falta da ideia da escola ser um espaço mais interessante. Para alguns é até traumático o ensino médio, né? Totalmente. Aí a pessoa pergunta, o que eu estou fazendo ali? Então, na verdade, toda essa composição é para dizer assim, vale a pena estar na escola, vale a pena aprender mais. E também um outro detalhe, se eu faço uma disciplina eletiva de gastronomia, por exemplo, estou ali participando, e eu vi que não é muito o que eu achava que era, porque a gente tem uma percepção, a gente pensa que o curso superior vai ser de um jeito, mas de repente a eletiva me mostrou que é outro caminho. Eu tenho a oportunidade então de escolher uma outra área antes de me matricular e talvez dê um ano eu vou estar desistindo daquele curso do ensino superior. Essa era até uma das perguntas. O aluno ele pode, então, trocar os itinerários e eletivas ou ele precisa permanecer um tempo nessas disciplinas, matérias, até que ele possa trocar? Legal, essa pergunta é muito importante porque eu posso estar fazendo
voltando para a ideia de itinerário, né, nas duas grandes áreas. Eu posso estar fazendo ciências da natureza, eu tinha tanta convicção daquilo, mas passou 2 meses, passou um semestre, não era isso que eu estava esperando. O aluno da escola adventista, o aluno do NASP, ele poderá fazer essa troca. Em qual momento? No meio do ano. Ah, mas eu tô com um livro aqui que é de ciências humanas e agora eu quero fazer ciências da natureza. E agora? Então, a editora, a Casa Publicadora Brasileira, deixou tudo no mesmo livro. Se o aluno quiser trocar, ele vai estar preparado para trocar. Não precisa nem comprar outro material. Não precisa, vai estar tudo junto. Legal. Então ele pode fazer essa troca, mas tem que ter uma certa regra, né, Tamires? Porque, por exemplo, não posso passar um mês fazendo ciências da natureza, não gostei, já quero desistir. Não, a gente precisa insistir um pouquinho mais. Então a troca pode acontecer no meio do ano. Então, dentro desse conceito de eletivas, depende muito de cada escola. Então, por exemplo, o aluno ele precisa ir até onde nessa disciplina? Eu não gostei, não curti muito, posso desistir? Depende de cada escola. A escola tem a liberdade de tratar isso com as famílias, com os próprios alunos, que eles participem dessa decisão também. Tá certo. Bom, a gente também tem alguns diferenciais em alguns campos, principalmente do NASP, que é, junto a esse novo ensino médio, eletivas, itinerários, nós também temos os cursos técnicos. Eles vão entrar junto nessa carga horária de itinerários e eletivas, ou eles vão fazer a parte, cada campus tem o seu direito de escolher novamente? Exatamente. Cada UNASP pode escolher, e já fez inclusive essa decisão, de qual curso técnico quer oferecer para 2022. Essa decisão já foi tomada, até porque tudo precisa ser muito bem construído. Então, cada unidade já tomou essa decisão e entra dentro do pacote, porque uma das bases do novo ensino médio é o ensino técnico e o UNASP está na dianteira em relação a isso. Já oferecia, vai continuar oferecendo e tudo vai entrar dentro de um pacote só. Exatamente. Muito legal. Então, para você que ainda tem dúvidas com relação ao que você vai fazer, fique despreocupado, porque o UNASP vai te ajudar a tomar essa decisão. A gente sabe que tomar uma decisão com 15 anos, 16 anos é uma coisa muito complexa e é por isso que o UNASP quer te ajudar nessa decisão. E eu acho que é nesse ponto que o projeto de vida entra, não é mesmo? Exatamente. Se o senhor quiser falar um pouquinho sobre esse projeto, como ele foi desenvolvido há algumas mãos, são 3 pessoas desenvolvendo esse projeto para a gente ter uma noção do que ele é e como ele vai ajudar. E um detalhe, esse projeto de vida não é apenas dos colégios UNASP, esse projeto de vida ele é de todo o novo ensino médio da região do Brasil inteiro. Exatamente. O que significa esse projeto de vida? O projeto de vida ele vai ser uma disciplina que o aluno do primeiro ano do ensino médio em 2022 vai ter no seu horário. Então, uma vez na semana vai ter uma disciplina chamada Projeto de Vida. Qual é o propósito dessa disciplina? É que o aluno ele comece a construir na sua mente, no seu jeito de pensar, no seu jeito de ser, comece a construir um projeto sobre a sua própria vida. Qual profissão ele deseja, quem ele deseja ser, quais valores ele precisa resgatar, como que ele vai viver em comunidade. Então, quando a gente fala em projeto de vida, muitas vezes nós damos uma ênfase muito maior na profissão, mas projeto de vida não é só um produto final. Alcancei minha profissão, acertei a escolha no ensino superior. Projeto de vida é um processo e ele vai começar a experimentar esse processo em 2022. Então, o que vai acontecer nessa disciplina? Essa disciplina ela é dividida em 4 grandes dimensões, 4 grandes áreas da vida. Poderiam ser outras, mas nós optamos por 4 grandes áreas. Primeira área, primeira dimensão, nós estamos chamando de dimensão pessoal. Nesse primeiro momento, o aluno vai estudar, você vai entender um pouquinho mais sobre autoconhecimento, quais são os seus valores, qual é a sua identidade, porque nós não podemos falar em nenhuma outra grande área da vida, outra grande área do ser humano,
sem antes tratar um pouquinho sobre esse autoconhecimento. Então, a palavrinha-chave do primeiro momento da disciplina de projeto de vida é autoconhecimento. Depois que ele passa por esse momento de autoconhecimento, ele vai para uma segunda grande dimensão de estudos, que é a dimensão cidadã. Nessa dimensão cidadã, veja que primeiro ele entendeu aspectos do autoconhecimento. Na dimensão cidadã, ele vai começar a entender aspectos do lugar dele nesse mundo. Quem é esse aluno? Quem sou eu dentro de casa? Qual é o meu papel na comunidade? Qual é o meu espaço? Como que eu me constituo, por exemplo, cidadão? Hoje parece muito simplório, mas quais são os documentos que me constituem cidadãos? São dúvidas que ficam na cabeça do jovem, né? Exatamente. Quem está entrando agora, né? Quem está se desenvolvendo agora dentro da sociedade. Exatamente. Então, é esse papel no mundo. Quem eu sou nisso tudo? Depois nós vamos para a terceira grande dimensão. Depois que eu passei pelo autoconhecimento, depois que eu entendi um pouquinho mais dos aspectos da cidadania, agora a terceira dimensão é uma dimensão voltada ao meu papel como estudante. Então a gente chama de dimensão da vida estudantil. Nessa dimensão, o aluno vai percorrer ideias sobre estratégias para aprender melhor, estratégias de motivação e de autoeficácia, estratégias de leitura, porque nós sabemos que ler é uma habilidade transversal para todas as áreas do conhecimento. Então esse aluno, no primeiro ano do ensino médio, vai passar por essa dimensão com o propósito de entender um pouquinho melhor como que eu sou ou quais estratégias eu devo adotar para desempenhar melhor o meu papel como estudante. Porque nós somos estudantes para sempre, né? Sempre estamos aprendendo. Sempre, exatamente. Né? O que falar da leitura, por exemplo? Se eu estou na escola ou se eu não estou na escola, olha o papel social da leitura, o papel até motivacional da leitura para o aprender. E é ler e entender, né? O que é a grande dificuldade. Exatamente. Né? E aí lá no quarto momento do livro, e aí nós estamos chamando, né, de quarta unidade do livro, nós vamos então entrar na área profissional, né? O mundo profissional, um mundo de possibilidades. Mas ainda não é o momento em que o livro ou que o professor vai exigir que o aluno já saia desse primeiro ano do ensino médio com uma decisão absoluta sobre a sua profissão. Essa decisão, ela é lenta, ela é paulatina, justamente para que depois ele não desista do seu curso de ensino superior, né? Então, nesse quarto momento, ele vai entender um pouquinho mais o que é trabalho. O que é trabalho hoje no campo digital, né? Você convive com essa área, você sabe bem. Olha como o nosso mundo, ele se transformou, né? Inclusive com o contexto da pandemia, quantas profissões agora são vistas dentro de um contexto apenas virtual, tudo digital. É filmado, tudo Exatamente. Então o livro vai abordar esses aspectos também, né? O livro vai abordar também aspectos sobre empreendedorismo. Onde é que entra essa questão do empreendedorismo? Então, o aluno vai começar, inclusive, a entender um pouquinho sobre as suas habilidades. A gente chama de hard skills e soft skills, né? Quem joga vai entender muito bem o que é isso. Exatamente. O hard skills são aquelas habilidades mais técnicas, né? O saber fazer, o operacional. Os soft skills são as habilidades socioemocionais. Então, esse livro também vai tratar desse assunto. Então, Tamires, o projeto de vida, ele tem o objetivo de consolidar esse estudante, preparar esse estudante para projetar a sua vida. E você já percebeu, né? Não é só na área profissional. Esse livro vai falar do estudante em casa. Quem que eu sou na minha casa? Como é que eu me comporto na minha casa? Como é que eu me comporto na comunidade, na sociedade? Então, ele é amplo, mas ele tem esse objetivo de cuidar do estudante, das escolhas dele. E nós estamos na expectativa para saber qual vai ser a impressão do pessoal. Do projeto, né? Exatamente.
Bom, o projeto é realmente um projeto de vida, mas como que esse projeto será aplicado na prática? Para o estudante entender como vai ser, como serão as aulas, como que o professor vai conseguir passar isso para ele. E eu vi bastante dúvida em relação a isso, o professor também vai depender da escola, é a escola quem vai ajustar o professor a dar essa matéria, ou vai ser um professor focado nisso, um professor psicólogo, um professor que entende bastante desse assunto, para que o aluno não saia com nenhuma defasagem. Legal. Bem, o projeto de vida, ele precisa ser sistemático. Não dá para simplesmente, hoje eu vou falar de um tema e todo mundo aí se prepara com esse tema. Não, ele tem que ser sistemático. É como você colocou, ele é um projeto. Eu preciso projetar, né? Se eu não sistematizo, eu não vou viver aquilo. Então, Tamires, na prática, como é que se dará essa disciplina? Assim, o livro, ele vai trabalhar no formato de trilhas. O que é uma trilha? É um percurso que o professor e o aluno vão realizar juntos dentro de sala de aula. Então esse percurso ele tem algumas estações, essa trilha tem algumas estações. A primeira estação é o que se espera de mim. O aluno vai começar um determinado conteúdo tendo a definição do que se espera dele naquele conteúdo. Eu vou terminar o conteúdo, de repente o professor vai terminar e agora ele precisa se avaliar. Será que eu atingi esse determinado objetivo que estava proposto lá na primeira parte da trilha? Depois disso, ele vai passar por um pedaço da trilha que nós chamamos de aquecendo, que é um texto. É um texto para reflexão, um texto para pensar um pouquinho aquela temática, um texto para interpretação, um texto para leitura em sala de aula ou antes, né, o que a gente chama de sala de aula invertida. Depois do texto, nós temos um momento de atividade, a gente chama de aqui e agora. Nessa atividade, ele vai ter um questionário, ele vai ter algumas perguntas para que ele possa fazer algumas reflexões. É nesse pedaço da trilha. Depois do aqui e agora, ele vai ter o que nós estamos chamando daí de nomes diferentes em cada unidade, né? Pode ser o pensando, pode ser o investigando. Qual que é a função desse pedaço da trilha? É agora que eu conheci o conteúdo, realizei algumas atividades, chega o momento de fixação. Ou seja, nesse momento, o aluno vai fixar alguns conceitos. E muitos desses conceitos, tanto do aqui e agora, quanto dessa etapa, da última etapa da trilha, penúltima etapa da trilha, o aluno vai ter muitas atividades em grupo. Então, o livro vai levar a turma para fazer trio, fazer dupla, fazer grupos, discutir muito, trabalhar colaborativamente. Importantíssimo nesse momento que a gente aprendeu a ficar sozinho. Exatamente. Então agora a gente tem que aprender a ficar em grupo novamente. É uma habilidade necessária, né? E o projeto de vida vai resgatar isso. E a última etapa da trilha tem alguns nomes diferentes, mas eu vou citar apenas um, é o Criando para a Vida. A gente chama de transposição, ou seja, aprendi um conteúdo, exercitei, aprofundei, trabalhei em equipe e agora eu preciso transpor para a minha vida. Então vai ser um momento em que ele vai ter uma atividade para fazer em casa, vai ser um momento em que ele vai ter uma atividade para fazer na comunidade local. É um momento de uma atividade de reflexão, só que mais na ideia de prática, ou seja, como que eu estou nesse conteúdo. E para que tudo isso aconteça, o aluno vai ser convidado a construir um portfólio. Lembra que eu falei para você que tem que ser sistemático, né? Tem que sistematizar. Você tem que colocar para fora esse seu projeto. E uma das sugestões que nós estamos dando no livro é que ele trabalhe com um portfólio para a vida. Ou seja, ele vai contar a história dele. Então, algumas atividades ele vai poder registrar no portfólio, fotos, imagens, textos. E do percurso de 3 anos, ele vai ter um portfólio pronto sobre o seu histórico ali na escola. E sobre sua segunda pergunta do professor, não existe um critério único.
Mas a gente sempre pensa assim, que o professor de projeto de vida é aquele que precisa encantar, é aquele que precisa amar o que faz, precisa amar pessoas, precisa amar a orientação educacional, porque projeto de vida é orientação educacional. E ele vai passar isso para os alunos, né? Vai. E você sabe que existe aquela ideia de inspiração, Com né? certeza. Uhum. Né? Então, com algumas coisinhas que eu falei aqui, Tamires, já deu para percebermos que o livro não é um livro de conceito. Vai ter atividade para responder. Antes disso, ele é um livro de experiência. Viver aquilo. E o professor tem um papel fundamental. Que eu vi também muitos alunos e pais preocupados, eu acho que isso é natural, toda mudança gera esse conflito e tal. Isso vai afetar, professor, no vestibular? No vestibular, o ensino médio, toda essa mudança do ensino médio, isso vai afetar diretamente o vestibular das faculdades, no Enem? Como está sendo essa gestão? Excelente pergunta, Tamires. Por quê? Porque hoje o grande vestibular do Brasil é o Enem. E olha, curiosamente, na semana passada saiu uma reportagem de uma equipe de estudo que foi montada com parceria do INEP, que é quem constrói a prova do Enem, Ministério da Educação. O que esse grupo de estudo está fazendo? Está estudando formas de relacionar esse Enem com o novo ensino médio. Aí eu vou dizer o que já saiu como proposta, vai ser votado ainda, mas está caminhando para mais ou menos a seguinte direção. O Enem tem 2 dias. A ideia é que o aluno no primeiro dia realize uma prova daquele bloco que eu falei logo no início da minha fala, da formação geral básica, ou seja, aquilo que todo mundo tem que saber. Então nesse primeiro dia da prova vai cair propriamente a língua portuguesa, matemática e assim por diante, né? Inglês, eles estão cogitando, inclusive, não ter uma prova específica só do inglês, mas amarrar o inglês de forma inter-áreas dentro da prova. Achei muito interessante. Então, é uma prova um pouco mais contextualizada. Ela já vai ser mais ainda contextualizada. Então, o primeiro dia da prova seria isso. O segundo dia da prova, o aluno realizaria uma prova relacionada com a área do conhecimento que ele escolheu aprofundar. Então, o aluno da escola adventista vai estar muito bem preparado. Por quê, Tamires? Porque nós estamos oferecendo 2 importantes, grandes áreas do conhecimento para ele se aprofundar. Ele pode escolher uma. Então, para o segundo dia do Enem, ele estará mais ainda capacitado para responder a prova. Por quê? Porque ele aprofundou onde ele precisa. Teve uma família que me perguntou, o aluno vai estar mais preparado para o Enem com esse formato de ensino médio? Na minha opinião, sim. Por quê? Porque ele escolheu o aprofundamento dele e vai estar mais preparado, gastou mais tempo naquilo que ele realmente quer fazer na prova. Então, a tendência é que o resultado seja melhor. Então, basicamente é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Tem uma equipe estudando isso e logo, algumas decisões começam a ser informadas já. Legal, professor. E uma última dúvida, quem já está no ensino médio vai continuar fazendo o ensino médio normal ou o novo ensino médio já será implantado para quem está no segundo, terceiro ou primeiro? Como vai funcionar? Ele é gradativo. Então, em 2022, se você está entrando no primeiro ano do ensino médio, em 2022 você vai ter toda essa estrutura que nós conversamos aqui. Porém, se você em 2022 vai cursar o segundo ano do ensino médio, você vai continuar com a mesma proposta que você já conheceu. Quem está no terceiro, também a mesma coisa. Pode ser que o aluno do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio, em algumas realidades, tenham a oportunidade de cursar as eletivas. Porque já tem muitas eletivas que vão ser virtuais. Então, elas poderiam ser ampliadas para quem está no segundo e no terceiro. Ter esse, mas não é regra. Pouco dessa experiência também, mas depende do colégio, Exatamente. Muito bem, professor. Muito obrigada pela sua entrevista. Ela esclareceu muitos pontos. Eu acredito que você, pai, você, aluno, com certeza ficou
inspirado aí, quem tá querendo entrar no ensino médio agora ficou inspirado para começar logo 2022, porque até eu queria voltar no tempo e fazer de novo esse ensino médio, porque olha, perfeito. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço que você compartilhe ele, salve ele se você não conseguiu ver tudo, enfim, perdeu alguns pontos importantes, salva ele para ver depois e, lógico, comenta aqui o que você achou. Bem, a gente tem aqui a revista do Colégio UNASP, alguns de vocês já conheceram ela presencialmente, mas também virtualmente, e eu quero entregar ela para você, professor. Muito aqui dentro obrigado. Tem uma matéria especial falando sobre o novo ensino médio, cheia de conteúdos legais para você que é pai e para você que é aluno também. Espero que vocês tenham gostado dessa revista e de todo o conteúdo dessa entrevista. Muito obrigado. Já sei que essa revista é famosa, viu? É, famosa. Precisa ler. Obrigado, Verdade. obrigado mesmo. Obrigada.